Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado, nos permitindo aqui estarmos presentes para as atividades desta noite, que se iniciam pelo estudo do Apocalipse, à luz do Espiritismo, estudo que nós aqui temos realizado com base nos trabalhos do nosso irmão já desencarnado, Honório Onofre de Abreu, que deixou aqui na Terra um robusto trabalho de interpretação, versículo a versículo, do Apocalipse com base no conhecimento espírita. Que nós sejamos felizes nas abordagens, no compartilhamento das ideias, nas inspirações que vamos recebendo, intuições que vamos recebendo, que visam a agregar, acrescentar algum ponto, que a espiritualidade tenha interesse em trazer para nós. Pedimos a Ti, Senhor, fortalecimento dos nossos bons propósitos, que devem ser todos eles demonstrados no nosso dia a dia, no contato social, junto aos irmãos e humanidade. Que assim seja. Muito bem, capítulo 20, Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o versículo 3. Já terminamos o segundo versículo. E vamos então avançando pelo versículo 3, então vamos fazer a nossa leitura, que sempre fazemos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Se lançou no abismo. Eu vou reiniciar a leitura do capítulo, porque nós estamos ainda trabalhando o início, então para contextualizar aqui o assunto, vou ler a partir do primeiro versículo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Em versículo 3, na sequência do segundo, que nós aí já terminamos, diz o seguinte: e lançou no abismo, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, como vimos aí no segundo versículo, amarrado por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Do ponto de vista do evangelho por dentro, abaixo da letra, do evangelho na entrelinha, que nós buscamos desenovelar, digamos assim, com um estudo minucioso, como esse que nós aqui temos a ousadia de replicar para os amigos, nós vamos entender esse lançamento no abismo, que representa o nosso subconsciente,
que é o plano onde nós vamos manter sobre controle, sobre contenção, o homem velho. As tendências que originalmente eram boas, mas que foram transformadas em más tendências pelo abuso. Porque a aprendizagem que nós realizamos no reino animal, na faixa do princípio inteligente, é uma aprendizagem boa. Ferramentas da evolução, os instintos serão depois transformados em virtudes, transformados em sentimentos, que podem ser paixões, se nós corrompemos o entendimento da lei que já adotamos, ou virtudes, se somos felizes na vivência da lei. Então, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, por exemplo, e consequentemente o Evangelho, renovando os hábitos, mudando os hábitos, nós vamos como que pisando, digamos assim, lançando para o inconsciente mais profundo as tendências antigas. E os hábitos novos vão se sobrepujando, à medida que vamos insistindo e praticando. Então nós vamos criando novas tendências. O princípio de desenvolvimento das novas tendências é o mesmo que nós empregamos para desenvolver as antigas. Caminho, verdade e vida. Palavra, pensamento, palavra, ação. Filosofia, ciência e a religião, que é a consequência da prática do amor, demonstrando sentimentos nobres. Então, que é a própria dinâmica da evolução. Nós pensamos, atuamos com base nessa proposta desenvolvida no campo mental, e a consequência vai ser um impacto no campo dos sentimentos, dos desejos, das emoções. Ou a nossa filosofia de vida ou vai nos lançar com muita garra no campo do materialismo, e aí nós vamos nos manter no plano rasteiro da serpente, ou a nossa filosofia de vida vai começar a nos desatrelar das amarras materiais, pelo cultivo do amor, que vai implicar em novos hábitos, desprendimento dos bens deste mundo, consequentemente uma melhor compreensão da vida espiritual, das consequências do que fazemos aqui na Terra, sua repercussão no além, no pós-vida, que é o ponto aqui. Do ponto de vista aqui dos acontecimentos exteriores, nós estamos aqui trabalhando com a ideia de que esse período de 1000 anos aí corresponde à Idade Média, compreendida entre a queda de Roma, o Império Romano do Ocidente, em 476, e a queda de Constantinopla, Império Romano do Oriente, em 1453, que vai dar aí, com uma diferença de apenas 23 anos, 1000 anos completos. Ou 27 anos, vai dar 1000 anos completos, certo? 1453, não, um pouco mais. 1453 mais 20, 1423 anos. 23 anos. Não, 23 anos. 476 a 1476. Menos 23, 1453, queda de Constantinopla, pela ação do Mehmed II, ou Maomé II, um imperador dos otomanos que se
considerava um César. Então nós vemos aí uma dinâmica aí interessante que o próprio espírito se considerava um César e provavelmente era um deles reencarnado. Ele fez um cerco ali impressionante a Constantinopla e conseguiu derrubar as muralhas, entrou. Muito bem. Então, a partir desses, nós vamos estudar isso com mais calma, tá? No versículo 7. Marco Aurélio foi antes do... Marco Aurélio é Bem antes, 160 depois de Cristo. Um pouco à frente de Adriano. tá. 162, 163, que foram ali os últimos anos de vida dele, em que ele venceu os germânicos, que é ali o início. Se vocês assistiram aquele filme Gladiador, começa com a campanha de Marco Aurélio na Germânia. Marco Aurélio e o seu general de confiança ali. Então a história tem um fundo de verdade, tem uma romantização, mas tem um fundo histórico de verdade naquela história ali. Porque também, né, Júlio, esse é um pouco de romantização que, se não tivesse também, talvez a gente nem entenderia de tanta violência, né, da época, né? A violência é a tônica da humanidade até os presentes dias. Sem dúvida, mas Aliás, a violência hoje é sofisticada. Eu acho que o que movia Tá mais lascado. a época Hoje era nós o estamos, poder. hoje nós estamos descobrindo a violência que sempre permeou a nossa sociedade, inclusive o Brasil. Então, quando se diz aí, temos determinadas psicografias que dizem que o Brasil conquistou a sua libertação sem derramamento de sangue, isso não é verdade. Está completamente fora É muito difícil isso também, né? fora da história do Brasil. O Brasil é um país que tem aí na sua história muita violência. Então, Antigamente basta lembrar a selvageria da Guerra do Paraguai, né? então, e nós temos aí uma guerra diária aí na sociedade, uma violência que permanece aí. Porque nós estamos vivendo esse período que define as consequências dos 1000 anos que se acabaram. Então, essa contenção, nós inclusive estudamos aqui, do ponto de vista exterior, nós trouxemos aqui a ideia do intervalo entre as existências, que os espíritos permanecem. O intervalo entre duas existências pode ser de algumas horas ou milhares de séculos. Nós vemos na questão 224A do Livro dos Espíritos. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, porquanto não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo. Então, os espíritos são mantidos resguardados, dependendo da sua condição, por muito tempo no mundo espiritual. Aqui no nosso grupo de trabalho das segundas-feiras, da reunião mediúnica, nós temos tido aqui comunicações com espíritos que estavam há mais de 2000 anos sem reencarnar. Tivemos aqui alguns casos. Inclusive que geraram um pouco de desconforto em algumas pessoas, suspeição sobre os médiuns, mas que nós vemos que é um movimento perfeitamente natural. Nós temos espíritos que não reencarnam de 1000 a 2000 anos, e que estão reencarnando, e que não reencarnavam de 1000 a 2000 anos, e começaram a reencarnar com mais... à medida que a população foi aumentando, não é isso? Então eles foram tendo permissão para a reencarnação. E mesmo assim também compulsoriamente, né? Tem que vir, né? Porque os espíritos, aqueles que ainda têm, assim, em que
espiritualidade tem uma expectativa que possa mudar, ou sabendo que muitos não vão mudar, mas que a humanidade endurecida que nos caracteriza precisa do impacto transformador, está dentro das leis, porque nós sabemos que os espíritos, os espíritos que reencarnam conosco, que convivem conosco pela reencarnação, eles não são trazidos de forma extemporânea, aleatória, fora de contexto, para reencarnar nesse meio, não. Existem as leis naturais. Os espíritos gerenciam as leis em nome de Deus, porque Deus não exerce ação diante da matéria. Ele estabeleceu as leis, que são as leis morais naturais, as leis físicas, as leis morais, e os espíritos, que são uma das forças da natureza, são os agentes que operam em nome de Deus, e também os agentes que operam em nome do dragão, o dragão que representa o opositor a Deus, que somos todos nós, que deixamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade dominarem o nosso mundo interior. Então nós já trouxemos aqui como que se dá esse mecanismo. O que atrai esses espíritos para reencarnar na Terra? Questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então o bem e o amor não vão reinar na Terra pela simples influência dos espíritos, e nem de Jesus. Vão reinar na Terra quando aqui na Terra, no plano da reencarnação, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor. Por que farão? Porque cada um de nós implanta no mundo o seu estado de espírito. Ideia, palavra, que a palavra é tudo que nós fazemos, desde a verbalização, desde a ação, desde a atitude. E a repercussão, que é o sentimento. Isso é palavra. Comunica alguma coisa. Então nós estamos aqui trabalhando para que a nossa palavra, pensamento, palavra, atitude e ação seja de Deus. Ou seja, consentânea com a lei de Deus. Então, vamos voltar aqui para o texto. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, como na terra ainda predomina o orgulho, o egoísmo, a ambição desmedida, nós atraímos espíritos que vibram nessa faixa. Não tem milagre. Tem mistério. Não tem milagre. Não tem movimento de fora para dentro. Então, é um processo lento, de desencarna, reencarna. Então, os espíritos saem do mundo espiritual com bons propósitos. Prometem, juram fidelidade eterna. Eu prometo que eu vou trabalhar com a mediunidade, seara espírita, eu vou me entregar ao desprendimento, não vou comercializar com as coisas santas, eu vou ser um médium desinteressado. Aí reencarna, começam os holofotes, os espíritos recebem um posto social invejável para que possam ter o necessário, e até mais do que o necessário, para trabalhar na seara espírita,
sem preocupação material. Mas aí o homem velho, o velho egoísmo, a velha vaidade, incensada pelo aplauso, pela idolatria dos ainda incipientes em assuntos, começa então a insuflar de novo a vaidade nos elementos. Então um progresso para o espiritismo que se esperava, como Kardec esperava, galopante, até o final do século XX, foi adiado. Inclusive até postei uma fala do Herculano Pires falando disso. Por que certo? Idolatria, misticismo, beatismo, falta de aplicação do conteúdo espírita, conforme está na codificação, em prática, sendo acionado na sociedade. Um pouco de deturpação, né, da doutrina. O interesse pessoal. Isso tudo foi mantendo um velho sistema. Então, nós temos certeza que vai chegar um momento, uma data, em que vai ser dito assim, ó, a partir de agora não vão reencarnar mais os espíritos complicados. Que pode ser 2057, nós até lançamos aqui essa hipótese no estudo aí que nós trabalhamos com o Daniel e as profecias dele no estudo sobre o Livro dos Espíritos aí algumas semanas atrás. O estudo está aí no nosso conteúdo aí do nosso canal modesto aí. Pode ser 2057? Pode, porque o grande físico e matemático Isaac Newton viu um grande acontecimento em 2060, estudando as profecias. Emmanuel nos fala de 2057 e os 2.520 anos que trabalhamos aqui a partir da reconstrução dos muros de Jerusalém, 445, apontam para 2077. Então nós temos aí um período interessante a observar. Pode ser que a partir daí os espíritos complicados não mais reencarnem? Pode. Então, assim sendo, nós ainda vamos ter que lutar contra o mal na Terra um certo tempo. Porque o mal está instalado no interesse pessoal. Não é nenhum movimento místico. Quando nós falamos aqui dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás, nós estamos falando de movimento místico, de espíritos organizados contra Deus no universo que vão tentar o domínio da Terra. Não, estamos falando de nós, do nosso coração, do orgulho, do egoísmo, da cobiça, que vai mantendo na Terra um certo sistema que atrai, que ainda mantém junto de nós os espíritos complexos. Ô, Júlio. Diga lá. E assim, né, nós vamos acompanhando, né, as ciências, as descobertas, né, de tantas, das curas, né, você vê que hoje o câncer, né, lá atrás. Então, isso aí também já é esse progresso para a preparação para esse novo mundo. Sim, e a ciência ela vai na frente. Né? Como depois lá não vai ter expiação, vai ter prova, esse tipo de doença, né? Não vai ter, porque é expiação. Então tudo isso já está sendo preparado, esse lado. É o lado que vai nos ajudar. Mas o mais importante, que é o mais difícil, é a nossa reforma. E os Espíritos continuam aqui, ó. Predita foi a transformação da humanidade, vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, todos os que estorvam o progresso atrasam esse advento. Os livros dos Espíritos trabalham o assunto. E todos os que apressam o progresso, que auxiliam o progresso, independente de religião, amigos. Não estamos falando de religiosos.
por incrível que pareça, os religiosos hoje são os que têm complicado a marcha do progresso. Mais complicado. São os estudos. Nós vamos ver aí os movimentos anti-vacina, de semeadura de mentiras, muita gente religiosa por trás, infelizmente. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que veriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões peladas. Isso é repetido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase sintética, aqui no item 14. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, o mal é o seu próprio remédio. Nós, que vamos ainda atraindo para o nosso meio os espíritos dessa faixa complexa, atraímos porque necessitamos do escândalo necessário. Necessitamos da violência, necessitamos aí da dureza das expiações. E quem promove, amigos, as expiações, a violência, somos nós, os encarnados, que não estão dispostos a praticar a lei de Deus, embora já conheçam. Então nós temos aí os endurecidos que vão reencarnando até um certo limite, servindo de corrosivo do orgulho e da vaidade, impactos da sociedade. Os novos que ainda permanecem reencarnando, porque a cristalização na animalidade dos intelectualmente mais adiantados permite que eles aqui reencarnem, para que haja o impacto necessário, não é? E já criando, inclusive, linhas de afinidade e sintonia, porque quando eles retornarem para os seus mundos primitivos, os novos, já terão estabelecido uma linha de sintonia com aqueles que vão ajudá-los lá, pela reencarnação. Por isso que nós encontramos a parábola do joio e do trigo, que eles serão atados em molhos. Então os mundos são solidários, tudo é aproveitado. Então aqueles que vamos falar no coletivo, aqueles que vamos ser degradados para reencarnar nos mundos primitivos, já estamos estabelecendo aqui linhas de sintonia com muitos desses primitivos, desses novatos aqui reencarnados, que vão inclusive ajudar lá, que já vão levar. Que vejam bem, os novos que já podem aqui estar reencarnados, recebendo ensinamentos pelo contato social com os embrutecidos, os cristalizados, representam aqueles lá dos mundos primitivos que podem aqui renascer nessa humanidade, que podem aproveitar de alguma forma assimilar o ensinamento. Mas lá no mundo de origem tem muitos que não têm essa condição, são os mais embrutecidos ainda, mais novos ainda. Então vai havendo uma gradação. Aí o joio atado em molhos vão para lá. Os adiantados da terra que querem viver como os embrutecidos. Os embrutecidos que estão na sua ascensão natural da evolução, que já têm condições de assimilar aqui na Terra
sementes de ensinamentos novos que vão levar, então, para os que não têm condições de sair lá para cá. Então, são 3 componentes, não são 3 contingentes, que na Terra não temos 3 contingentes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Selvagens, semi-civilizados, mais adiantados. Mesma coisa lá. Selvagens, semi-civilizados e mais adiantados, só que no nível De baixo para... mais arraigado. É. Então a gente vai vendo que... Então, esse processo não pode ser um processo rápido. Vai havendo uma administração, Não tá vai havendo uma perfeito. A conjugação, administração é perfeita, né? vai havendo uma conjugação. Porque você não tem como você tirar, vou tirar daqui e vou encarnar lá. Já tem que ter uma certa linha de afinidade, pelo menos assim, um grande contingente. E outra coisa, tá? E outra coisa. Aqueles que ficarem na Terra também, que são os que têm condições de ficar na Terra, vão ter muitos da sua linha de afinidade que vão ser degradados e que ocasionalmente vão lá ajudar. Ou vão para o mundo de prova e expiação, né? Não, estou falando que vão lá ajudar. Entendi. Eu estou falando dos que vão ficar na Terra. Uhum. Porque dos que vão ficar na Terra, muitos terão corações afins que vão ser banidos. Então, de vez em quando, vão lá tomar um impactozinho, entendeu? Para acelerar o progresso. Uma visitinha lá. Não é? Então, assim, a situação... Então, pensamos que o movimento... vieram para acelerar também. Porque quando os exilados, que tudo indica, evidentemente, que eu vou aqui repetir, porque não bate com o conhecimento científico de hoje, que eles vieram de Capela, porque Capela não tem mundos. Então, quando esses transmigrados aqui chegaram, deixaram lá nos mundos de origem, no seu mundo de origem, corações amados, que depois vieram ajudá-los. Isso são os missionários, propriamente dito. Os que vieram como sacrifício, ou renúncia, sem precisar. É nesse sentido. Então por isso que o processo é lento. Aqueles que nós mesmos gostaríamos que fosse mais acelerado, mas quando se pondera e se lança aqui certos argumentos, que carecem evidentemente de respaldo dos espíritos, porque estamos aqui trabalhando com um raciocínio lógico, então é preciso ter calma e ter paciência, que é preciso ter a desvinculação e a vinculação. Desativar? Para ativar. Aqueles que não conseguiram se desvincular vão embora juntos. Os que conseguiram se desvincular vão ter a oportunidade de se vincular aos mais adiantados, assim, moralmente falando. Por isso que é um processo longo. É uma transição Longo porque é lento. É, uma transição de mundo de expiação e prova ditoso e mundo ditoso, que é de 1000 anos, porque o processo é lento, é vagaroso mesmo. Então, lançou no abismo ali o encerrou, que é o nosso processo interno de contenção das más inclinações, das más tendências. O homem velho, que representa o diabo, Satanás, que está na intimidade. É o opositor. É o opositor. Então, durante esses 1000 anos aí da Idade Média, estamos aqui falando em termos didático, porque nós temos lidado aqui na reunião com espíritos que estão até há mais tempo que isso. E nós temos notícias aí de outras casas que isso é um movimento verdadeiro. E que bate com o que o Livro dos Espíritos traz para nós. Então existe fundamentação
existe a fundamentação no Livro dos Espíritos e existe a comprovação na reunião mediúnica. Então existe um movimento que é verídico, que é verdadeiro. E pôr selo sobre ele, o selo é a identificação, a nomeação. Olha, por exemplo, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral por domar as inclinações más. Então, eu preciso saber o que é inclinação má. Identificar, nomear. Egoísmo é uma inclinação má. Vaidade é outra. Então, eu tenho que identificar, nomear e conter. Isso que está sendo dito aí. Pôr selo sobre ele. Identificação para vigilância. Porque, evidentemente, que esse conteúdo chamado o diabo, Satanás e dragão, ele vai emergir ocasionalmente pelos reflexos, no cotidiano, no impacto natural da existência, com esses espíritos mais complexos. Nós vamos lidar com eles no dia a dia. Os mais adiantados e endurecidos, os novos, que estão na sua faixa de evolução, ainda animalizados. Pelo contato social, nós vamos ajudá-lo pelo exemplo, contrapondo virtudes ao que eles lançam contra nós, para que os seus corações sejam tocados por novos valores indutivos, que, amigos, vão germinar no grande futuro. No grande futuro. Então nós temos, por exemplo, muitos pais e mães espíritas, por exemplo, entristecidos porque os filhos são impermeáveis ao espiritismo, entram em depressão. Mas esses espíritos vão conhecimento que está querendo ser imposto a ele, só vai florescer daqui a 500 mil anos, ou 1000 anos. Está no seu tempo. Tempos, metade de um tempo. Os espíritas, e aqui nós aconselhamos aos amigos espíritas a não quererem impor o espiritismo para as crianças menores, evidentemente, nós vamos levar para a evangelização. Mas os que já estão na adolescência, que não querem, são refratários, contraproducente em queremos impor, amigos. É contraproducente. Nós vamos gerar o quê? Rebeldia. Nós temos que incutir nesses corações que eles se tornem homens de bem. Pessoas boas no mundo. Não é? Então, esse é o ponto aí. A gente precisa ter, porque não ensinar ninguém a educar filho aqui não. Mas muita gente sofre por desconhecer, muita gente espírita sofre, porque ainda não estudou a evolução com mais cuidado. Nós aprendemos que o espírito evolui em insensível, marcha ascensional, e às vezes a gente quer que um espírito que está que por misericórdia reencarnou no nosso meio, como filho ou como filha, porque lá nas nossas ações complexas do passado, como dominadores, como guerreiros, nós lá fizemos invasões e ferimos esses corações, agora recebemos como filhos, eles estão ainda no outro tempo. E vai ser preciso de nossa parte para com ele, que é paciência, misericórdia, entendimento, porque o que se quer impor a eles vai florescer daqui a quanto tempo? Quantas encarnações? Alguém sabe? Nada se perde. Não, fica em estado potencial para florescer, como aconteceu conosco. 2000 anos de cristianismo. Se nós formos colocar aí o período que antecede
ao cristianismo, os embates lá da Babilônia com os hebreus, os embates com os hebreus que vêm desde os egípcios, de pelo menos do tempo de José, não é isso? Que foi lá enxertado à força no grupamento egípcio, passando por Moisés, vamos colocar aí 1000 anos. 1000 anos, então, onde nós estamos lidando com a tradição judaica pelo Velho Testamento, 2000 anos lidando com a tradição judaico-cristã, que é o Evangelho, hoje nas faixas do Evangelho Redivivo, e só agora nós estamos aqui buscando aqui realmente praticar, tentando praticar o Espiritismo. Então, e nesse meio do caminho, o que é que nós realizamos aí? Não vou nem falar no Império Romano. Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, fogueira, certo? Escravidão no Brasil. Complicações aí. Então nós temos que ter calma, tem que ter paciência, pôr selo sobre ele para que não mais engane as nações. Então, aí é a identificação que vamos fazendo entre o bem e o mal. Possibilita que nós não mais nos enganemos. Então, o estudo aprofundado do Espiritismo é sério, criterioso, e realmente aquele estudo que busque fazer com que nós renovemos a mentalidade utilitarista, materialista, ideologicamente casada a complexidades do mundo, como neoliberalismo, fascismo, capitalismo selvagem, nazismo, porque o Espiritismo se opõe a tudo isso, tá, amigos? O Espiritismo, quando você estuda o Espiritismo a fundo, ele se contrapõe ao neoliberalismo, ele se contrapõe ao capitalismo selvagem, ele se contrapõe ao fascismo, ele se contrapõe ao nazismo, se contrapõe ao comunismo nas bases complexas que tentaram ser implantadas na Terra a partir da Revolução Russa. Força. Então o Espiritismo é contra. Porque o neoliberalismo, por exemplo, prega que é preciso haver mais pessoas necessitadas de emprego do que vaga de emprego, para que o salário não suba. Esse é o princípio do neoliberalismo. Vocês concordam com isso? Vai contra a justiça. Vocês acham que no mundo de regeneração vai vigorar esse tipo de mentalidade? As pessoas vão ter que suar para conseguir um emprego? E enquanto isso vão ficar à míngua da sociedade? Não é isso que a gente aprende com o Espiritismo, não. Então o Espiritismo, bem entendido, implica numa revolução completa das ideias, dos preconceitos. E por isso que nós estudamos aqui Espiritismo a fundo. Então Kardec, por exemplo, ele era um elemento que preocupava com o desempregado. Por exemplo, aqui na questão 917, eu de vez em quando eu repito isso aqui, ó. Ele vai falar que quando o desemprego se generaliza, ele se torna um verdadeiro flagelo. 2 textos primorosos de Kardec no comentário da questão 917 e o comentário da questão 685A, que eu de vez em quando aqui eu trago a baila para vocês, que é o Allan Kardec preocupado com o bem-estar social. Porque Kardec não queria fundar a religião, não. Abriu um templo para se contrapor às religiões. Não, tanto que ele falava que as pessoas podem continuar tendo as suas religiões e serem espíritas.
Falava isso. Porque o espiritismo é uma filosofia renovadora. Você pode ser católico e ser espírita nos fundamentos ideológicos. Isso era o ideal de Kardec. Aqui, ó, não basta. Comentário aqui, a questão 1085, ó. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. E se vocês querem, por exemplo, estudar aqui o contraponto do o forte que não trabalha para o fraco, o que vai acontecer com ele? Capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Que é o forte que não trabalha para o fraco, o que vai acontecer com ele? Está na turma que vai ser expulso, conforme vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 918. Não basta, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes dessa. Então é o estado do bem-estar social, que já existe na Terra em países como a Noruega, como a Dinamarca, como a Suíça. Já existe na Terra. Isso vai alastrar para o mundo todo. Quando aqueles que obstam, lembra aqui o 918? Aqueles que constantemente atraem para a Terra os egoístas e os orgulhosos, forem transferidos da Terra e predominarem os bons. Vocês acham que o espírito bom, efetivamente bom, ele consegue viver num mundo feliz, no mundo em que o velho não tem condições de viver, amigos? Vocês acham que o espírito bom consegue? Então a gente precisa estudar o que é bom, a gente precisa rever então nosso conceito de bondade. Aí nós temos que estudar a escala espírita, espíritos bons. Quem são os espíritos bons? Quem são os que não são bons? Para a gente poder então se situar. Onde é que eu estou nessa equação aí? Onde eu me posiciono? Identificar, pôr selo, para não enganar mais as nações. Então, só para continuar aqui, ó. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume proporções de um flagelo com a miséria. Desemprego. Estou falando de desemprego. Então, Allan Kardec, amigos, não era místico completamente alienado do mundo social, não, como Jesus não era. Você vê, né? Onde Jesus foi inteira, você vê um tipo de um problema que, no mínimo, ainda, por mais que mude de governo para governo, mas que ainda existe, né? Pensa bem, eu com 53 anos, desde que eu nasci, o problema do desemprego, ele existe. Né? Não, eu tenho, vou fazer 62. Então, às vezes, é uma encarnação inteira. Isso vem de séculos. Vem de séculos. E não é só isso, né? Quando a pessoa é desempregada, mas tem um fundo de quintal do pai e da mãe para poder morar, tudo bem. E quando vai para debaixo da marquise? Pois é, os espíritos vão falar disso também em outro ponto, que as pessoas não podem viver à mercê da caridade do próximo. Acho que é a questão 916, se não me engano. Precisa reagir, né? Não, o Estado tem que dar condições. Não é só reagir. É porque o Estado tem que dar a não é só a pessoa que vai reagir. Também, porque se ele não fizer o movimento, né, como que vai ter o emprego? Se ele não fizer também por onde? Então é o Estado. É um investimento em educação. Aqui, ó, novamente Kardec, os espíritos voltam a falar na questão do forte e do fraco. É 916, ó. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que é o que nós estamos vendo. Que até parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito?
Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Então nós estamos hoje despertando para a hediondez do desemprego, para a hediondez do desamparo, a infância e a velhice. Porque se nós não achamos isso hediondo, nós estamos com problema. Se nós não temos empatia para com esses irmãos, e se nós vamos concordar com o argumento neoliberal da meritocracia, nós estamos, então, estudando isso aqui, Júlia, agora... perdidos no contexto. Porque a meritocracia, você pode falar em meritocracia quando todos partem das mesmas condições, que é o significado de equidade. Então, quando Santo Agostinho diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, que no mundo de regeneração, perfeita equidade presidirá as relações sociais, equidade é você colocar todos no mesmo patamar. Então, o exemplo, claro, o exemplo mais didático que existe é o seguinte: tem um muro de 2 metros de altura, tem um elemento que tem 2,5 metros de tamanho, então ele consegue enxergar além daquele muro, naturalmente posicionado ali. Mas tem um de 1,50 m, que não consegue. O que você vai fazer? Então você vai colocar ali uma escada que tenha a altura certa para que ele fique no seu mesmo nível, no mesmo nível que tem 2,5 m. Isso é equidade. Isso é equidade. Aí você pode falar em meritocracia. Aí, isso não implica que o que não teve condições de deslanchar vai passar fome, vai morrer de fome. Não. Ele vai ter vida digna, como acontece em nosso lar, com os ociosos em nosso lar. Quem nunca leu o nosso lar aqui? Não tem ociosos lá? Não tem ociosos? Aqueles que querem ficar passar o tempo lá no Parque das Águas. Eles passam necessidade alguma lá? Não passam. Mas eles estão cultivando a ociosidade. E quando reencarnarem, vão trazer como tendência ociosidade. Porque é o que foi que cultivaram lá. Que cultivaram na terra. No caso daquela irmã de nosso lar, ela foi uma aristocrata que teve uma vida regalada na ociosidade dourada, desencarnou e não concordava em ter que trabalhar no mundo espiritual, se manteve na ociosidade. Então ela, quando reencarnar, ela não vai ter combatido uma má tendência. E ela queria ajudar o filho, né? Quis ajudar o filho e não pôde. Então, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: porque hoje não é que o mal cresceu na Terra, não, amigos. O mal estava oculto. Nós estamos vendo. Por exemplo, existe um mal que a rede social está revelando, que estava nos corações das pessoas. Que as redes sociais estão revelando. São aqueles que odeiam o próximo, então eles espalham mentiras contra a vacina, contra uma série de coisas respeitáveis. Conquista da ciência. Para melhorar as condições de vida, para que na regeneração ninguém vai morrer por causa de sarampo, catapora. Vai ter uma vida de 150, 200 anos aqui encarnado. Então, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Aí Kardec, lá no texto da questão 917, fala como que tem que extirpar o egoísmo, procurar em todas as camadas da sociedade. Está lá no 917. Como vão fazer? Está lá. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente. Impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade, sem rotular: você é da ideologia tal, então você não está fora do meu contexto.
Ah, você é da cor tal, está fora do meu contexto. Que é o que ainda acontece. Não acontece no Brasil? Acontece no Brasil. O movimento político aí deixou isso muito claro. Então nós estamos aqui, amigos. Isso aqui dói? Dói. Dói. Vocês já viram se organizar no movimento espírita um seminário para tratar dessas questões aqui com ênfase, para melhorar de fato a situação não só do Brasil, mas do mundo? Já viram espíritas se reunindo para discutir essas ideias revolucionárias do espiritismo do ponto de vista social? Eu nunca vi. Olha, um belo projeto. E tem muitas, tá? Eu tenho tudo listado, eu fiz um levantamento. Os homens, já ouvi isso aqui. Então o forte será o amparo e não a pessoa do fraco, tá vendo? Coerência do argumento. Acabamos de ler aqui. O forte deve trabalhar para o fraco, 685. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. O que vai acontecer com o forte que subjuga o fraco? Vai ser expulso da terra. Tem coerência? Tem coerência. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Quem é o forte? É o que tem poder econômico. Quem é o fraco? É esse que está sendo escravizado aí, trabalhando como trabalho, em que o forte se aproveita da condição de penúria e de carência e oferece o trabalho escravo. E, amigos, essa mentalidade vai ser expulsa da terra. Carência em todos os sentidos, né? Tem que questionar, né? Argumentar isso não tem condição. Porque não tem conhecimento. Eles são os pequeninos, de lei, aquilo que Jesus vai dizer, aquele que, Evangelho de Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Mateus 18, versículo 8. Vamos relembrar? Falando dos escândalos. É necessário... Olha aqui, ó. Vamos ler? Isso aqui é importante a gente ler. 18:8. Vou ler o texto todo aqui. Vamos terminar o assunto com isso aqui, tá? Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o... Olha só, amigo. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Por que não aconteceu na Terra ainda? Por causa da reencarnação, que nós estamos estudando aqui, da liberação dos 1000 anos. Na semana que vem nós vamos estudar as consequências que mantiveram o mundo no atraso. Então, Jesus, para nós encerrarmos aqui o assunto, vai dizer assim, ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. É a humildade. Então, o orgulhoso, o vaidoso, o forte, já não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não tem virtudes. Tem orgulho, tem vaidade, tem soberba, tem arrogância, tem prepotência. Então, ele não vai entrar no reino dos céus, que é um estado de espírito que se instaura pelo oposto disso. É humildade, mansuetude, solidariedade, fraternidade. Diga lá, Ilana. Então, eu só queria saber se esse processo em que o forte ele oprime os frágeis, os fracos, isso também interfere diretamente na questão do processo de evolução, ou seja... Claro. Então, sim. Eles são escândalos. Então, aqui, Jesus vai falar disso aqui, ó. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior
no reino do céu. Então, o maior no reino dos céus não é o orgulhoso, não é o vaidoso, não é o maior na terra. É o virtuoso. É o virtuoso. Mas qualquer que escandalize, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O que Jesus está falando aqui? De reencarnação expiatória. Aqui, no mais alto grau do que estamos estudando aqui, de acordo com o que estamos estudando, é o degredo. É tudo que você falou. É o degredo. Tirado, né? Você vai, em vez de você abraçar aquele humilde, você está escandalizando. O que é escandalizar? Aquele espírito ali reencarnado, naquela faixa humilde, desempregado. É um grande do passado, um orgulhoso do passado, naquela situação difícil, como expiação. Se o grande, o forte aqui da terra, não oprimisse, como a gente tem visto, de oferecer as condições dignas de trabalho, ele estaria sendo favorecido pela misericórdia e não pelo escândalo. Nossa, mas que responsabilidade que ele tem. Então, esse é o assunto. Nós estamos estudando, amigos, nós estamos estudando aqui Apocalipse, e eu vou repetir, não é para fazer uma escola de místico. Aquele elemento lá é que é a besta encarnada, é o anticristo, é o dragão, o fulano, o ciclano. Não, não é para isso não. É para identificar em nós as características do anticristo, da besta, E do como dragão. que a gente se posiciona, né, Júlio? Porque a gente pode não estar oprimindo o mais fraco, mas a gente pode estar participando desse processo Nós podemos estar de alguma forma. nós vamos estar favorecendo É, consciente ou inconscientemente. exatamente. Ou essa ideia aqui nomeada dragão, que é o egoísmo, que é o paroxismo do egoísmo, ou a ideia oposta simbolizada pelo Cordeiro, que é Jesus, que é a solidariedade plena do mundo. Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta.